no aprendizado. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, diz assim, amém? Vocês acharam? Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Eu queria, com este versículo, pensar um pouco a respeito da nossa responsabilidade para com a nossa família. Azar, baixa um pouco, está no microfone. Eu grito, será que está ligado aqui? Obrigado, Monsignor. Então eu gostaria de ver um pouquinho então a respeito disso. E para tanto eu queria escolher um personagem para que nós pudéssemos estudar. A gente está sempre aqui falando da vida dos outros, e a vida de quem nós vamos falar essa noite é a vida de Davi. Davi nos ensinou muitas coisas, olhando para um lado positivo da sua vida, mas olhando para os erros de Davi, podemos aprender também muitas coisas, bastante coisas. A Bíblia é maravilhosa, irmãos, porque a Bíblia, ela nos ensina a vontade de Deus, e ela nos mostra não só os acertos dos homens de Deus para que aprendamos com eles, mas nos mostra também os erros dos homens de Deus, para que também aprendamos com os erros dele. Então que Deus possa nos abençoar nesse propósito. O versículo que nós lemos, eu vou ler novamente, que diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. E como nós vamos falar de Davi como exemplo para nós esta noite, e Davi sendo homem e o líder do seu lar, e o chefe da sua casa, eu gostaria de ler também 1 Timóteo capítulo 3, volte na mesma página que estamos aqui, 1 Timóteo capítulo 3, o verso de número 4, amém? Amém. Diz assim, está falando a respeito das qualificações, para aqueles que querem ser pastores, é interessante porque, não vou mudar de assunto, mas só vou falar isso, hoje se passa por cima disso, hoje não tem importância se as pessoas atendem esses pré-requisitos para o pastorado ou não. A gente sabe que existe hoje seminários que viram uma fábrica de pastor em série, ele entra lá como uma pessoa comum e já sai de lá pastor, e pouco se leva em conta os requisitos, Isso daqui é necessário que haja, então, essas qualificações na vida de um irmão, para que ele possa assumir o pastorado de uma igreja verdadeira, de uma igreja que realmente quer agradar a Deus. O versículo número 3, o 4 diz assim, um dos requisitos, então, para aquelas pessoas que almejam, então, o episcopado, o pastorado, o 4, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Nós pensamos a respeito desse versículo alguns tempos atrás, e vimos que um desses requisitos é que este homem governe bem a sua casa. Nós entendemos por esse versículo que uma coisa comum na época em que foi escrita esta carta era que os homens, os servos de Deus, eles governavam a sua casa, mas para que ele possa então ter um lugar no serviço direto a Deus como pastor, é preciso que ele governe bem. Nós temos esse advérbio qualitativo que dá qualidade a esse verbo, que governe bem. É interessante porque existe essa força nesse versículo, Esse advérbio poderia ser ao contrário, poderia ser que governe mal, mas tem que governar bem a sua casa. E na verdade é necessário que o nosso lar realmente reflita toda a nossa fé acerca de Deus. Nós sabemos que no lar nós glorificamos a Deus, no lar nós servimos como testemunha a Deus, testemunhas do Senhor. Então eu queria ver então com os irmãos esta noite algumas coisas a esse respeito, e eu gostaria de ver mais especificamente a respeito da negligência de Davi quanto ao seu lar. As pessoas ficam espantadas, mas Davi, o homem segundo o coração de Deus, irmãos, era pecador. O filho dele, Salomão, que construiu o templo, na dedicação do templo, ele falou assim, não há homem que não peque. Paulo também disse a mesma coisa em Romanos 3,23, porque todos pecaram, e Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque Deus o escolheu para que reinasse sobre Israel. O rei anterior era segundo o povo, porque um rei pedido pelo povo, que foi Saul, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, escolhido por Deus para que governasse o povo, mas ele tinha problemas, ele tinha pecados,
Irmãos, é interessante o fato de que não adianta nós sermos bem-sucedidos e termos êxito em tudo o que fazemos, e mesmo assim o nosso lar, a nossa família, sempre mostrar uma prova do nosso fracasso. Você não é verdadeiramente bem-sucedido, você não terá verdadeiro progresso se não tiver primeiramente tudo isso dentro do seu próprio lar. Amém? Amém. Então, eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 2 Samuel capítulo 16. Eu queria ver alguns fatos acerca da vida de Davi, para que entendamos então o que eu estou querendo dizer ou mostrar para os irmãos, que o homem segundo o coração de Deus, ele foi negligente, ele foi falho quanto à sua responsabilidade, principalmente no exemplo para os seus filhos. 2 Samuel capítulo 6, versículo 16, nós vemos aqui aquele episódio de quando Davi estava trazendo a arca para a cidade de Davi, né? Nós sabemos que a arca estava na casa de uma pessoa, daí Davi pegou a arca, estava trazendo para a casa dele, temeu e levou a arca para a casa de um outro homem. Como esse outro homem foi abençoado, Davi então quis trazer a arca para a cidade de Davi, né? E os filhos desse homem ajudou a trazer a arca. O nome de um desses filhos era Uzá, foi aquele que relou na arca e morreu. Enfim, ele estava trazendo a arca para a cidade. Só que Davi, irmãos, ele tinha não só uma liderança, mas ele tinha uma postura, que assumiu uma postura correta diante do povo. É interessante que essa questão de postura é condizente com a sua responsabilidade, com a sua liderança, é uma coisa muito importante. Então diz que Davi estava então trazendo essa arca então para a cidade de Davi, e ele não correspondeu com a sua postura de rei, ou mesmo de sacerdote, que ele era sacerdote rei, que ele oferecia sacrifícios. Então esse versículo 16 diz assim: e sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical era a filha de Saul, né, que foi então dada a ele como esposa quando ele derrotou Golias. Perceba que Mical, a visão de Mical quanto a Davi, neste momento, ficou meio que nebulosa. Ela vai ver Davi não mais como aquele herói que matou aquele gigante, não como aquele homem que matava os milhares, mas ele vai ser desprezado aos olhos da sua esposa por conta do seu comportamento e da sua conduta. Diz assim: e sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, a filha de Saul estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Nós vemos que o seu comportamento gerou um justo desprezo por parte da sua esposa. Eu poderia parar aqui um instante, mas se eu parar eu não vou chegar no fim. Mas sim, nós podemos, conforme as nossas atitudes e a nossa conduta, sermos desprezados perante os olhos das nossas famílias, perante os olhos da nossa esposa, perante os olhos do nosso filho, ou dos nossos filhos. Mas é interessante um outro fato, 2 Samuel capítulo 11, vamos até lá. Então nós vemos nesse primeiro exemplo, o justo, eu vejo como um justo desprezo de Mical por Davi, porque ele não correspondeu com a sua posição diante do povo, mesmo que ele estivesse alegre, né? Mesmo que as pessoas querem sair pulando e dançando na igreja hoje por causa desse versículo aqui, né? O grego aqui é radágina, estava saltando, é a mesma palavra usada em Isaías para o salto dos bodes monteses das montanhas. Das duas uma, os bodes dançavam, Davi pulou, mas enfim. Em 2 Samuel capítulo 11, o versículo de número 1, nós vemos mais um outro episódio da vida de Davi, que foi o adultério, seguido de assassinato e de cobiça da mulher do próximo, cometido por Davi. Então 2 Samuel capítulo 11, versículo 1, amém? Diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, eu gosto muito desse detalhe, já falei para os irmãos o porquê. No tempo em que os reis saem à terra, ou seja, saem à guerra, era então o tempo de que os reis estivessem fora das suas casas, estivessem onde? No campo de batalha. É interessante que antes, né, ele vivia brigando, batalhando e matando muita gente. Tinha até cântico, né? Saul matou seus mil, e Davi matou seus milhares, mas agora ele não sai mais para a guerra, está em casa. Diz assim: no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá.
Porém, Davi ficou em Jerusalém. Por que eu gosto muito desse exemplo? Porque, irmãos, muitas coisas seriam evitadas em nossas vidas. Por exemplo, se no tempo, ou na hora, ou no período de eu estar na minha casa, com minha família, com meus filhos, eu estiver em outro lugar, isso vai me trazer problema. Quantos problemas e quantas bênçãos, mesmo de ouvir a verdade, nós não perdemos quando é o dia de ir ao culto no templo, reunido como igreja para adorar ao nosso Deus, nós ficamos em casa. Isso trará problema, e traz problema. Versículo 2: E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço, na casa real, e viu no terraço uma mulher que estava lavando, e esta mulher era muito formosa à vista. Nós vamos ver que esse problema essa fraqueza para o lado de mulher bonita se tornou um problema na vida de Davi. Na família dele isso foi um problema. A gente vai ver mais para frente. E viu então que essa mulher formosa à vista estava ali. Versículo 3. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? O restante da história nós conhecemos. Ele pegou e tomou aquela mulher e adulterou com ela. Nós vimos o desprezo de Mical por Davi. E nós vemos aqui, irmãos, o adultério, que é um algoz inimigo do lar. Ele é um dos maiores inimigos da família. Quantas famílias não têm caído diante desse problema? E antigamente isso era uma exclusividade do homem, hoje já não é mais. Quantas famílias? E este problema tem se tornado crônico quando se envolve a igreja, porque, conversava com o irmão Elson essa semana, ao meu ver, existem pessoas vivendo em pleno adultério e comunhão com as igrejas. Com muitas igrejas, já casou 2, 3 vezes e está em plena comunhão com a igreja. Isso é um problema. É um problema para a pessoa e é um problema para a igreja. Então nós vemos aqui o adultério, esse inimigo, algoz do lar. 2 Samuel capítulo 12. Queria que os irmãos soltassem 2 Samuel capítulo 12, versículo 11. Nós vamos ver aqui então o juízo de Deus sobre a família de Davi por conta do seu adultério com Betseba, o desprezo de Mical, o adultério, o juízo. Versículo 11 diz: assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa. É interessante porque nós que já conhecemos a história, porque ela já foi escrita, sabemos que isso realmente aconteceu. Ele diz: da tua própria casa um mal sobre ti, e tomaremos tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol. Nós vemos aqui então o juízo divino sobre a família de Davi, por conta da sua negligência para com o seu lar, para com a sua família. 2 Samuel capítulo 15, versículo 6. Nós vemos aqui um outro problema na vida familiar de Davi. Diz assim, esse versículo fala a respeito de um filho rebelde. Diz assim: e desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Foi a rebelião de Absalão. A gente vai falar disso também mais adiante. Mas irmãos, estão vendo quanto problema por Davi ter sido negligente, quanto a sua responsabilidade para com a sua família, para com o seu lar, para com a sua esposa. Ainda em 2 Samuel capítulo 12, versículo 16. Eu estou falando meio rápido, senão não vou dar conta de dizer o que eu tenho que dizer aqui essa noite. Pastor Gilberto, quem deu aula para nós, ele falava assim: na pregação, você tem que chegar, falar o que você quer dizer o que você queria dizer e depois repetir o que você disse. É difícil isso quando a gente não consegue lidar com o tempo, né? Mas 2 Samuel capítulo 12, versículo 16 diz: nós vemos aqui a oração de um pai em favor dos seus filhos. Primeiramente por aquele filho que nasceu de Betseba. Diz assim: e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Vemos a intercessão então de um pai pelo seu filho, por uma negligência cometida por ele, por uma falha de um líder do lar,
de um servo de Deus, de um rei, de um ungido do Senhor. Ungido a rei, tá? Não é esses ungidos que a gente vê hoje em dia não, que manda e desmanda, manda soltar e manda prender. Mas nós vemos essa falha, ainda, primeira Crônicas, irmãos, abre 1 Crônicas capítulo 29. Nós vemos aqui Davi intercedendo por Salomão, seu filho, pedindo a Deus que Deus abençoasse então a Salomão com um coração perfeito. 2 Crônicas 29, 19. Amém? 2 Crônicas 29, 19, diz assim: Davi está orando, dizia: Salomão, meu filho, dá um coração perfeito, para guardar os teus mandamentos, coisa que ele não fez, e os teus estatutos, coisa que ele não fez, e para fazer tudo, e para edificar este palácio que tenho preparado. Nós vemos aqui, irmãos, e podemos dizer que Davi falhou e foi negligente para com a sua família e o seu lar de várias formas. E uma das principais foi a falta de correção dos seus filhos. É interessante que Salomão, seu filho, foi conhecedor dessa verdade quanto ao cuidado para com os seus filhos na questão da correção. Provérbios 23, 13 diz assim: não retires a disciplina da criança, pois se fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Nem por isso morrerá. Quando nós começamos a pensar a esse respeito, irmãos, inevitavelmente surgem algumas perguntas que nós devemos fazer. Eu poderia perguntar para os irmãos esta noite, irmãos e irmãs, eu poderia perguntar: como está a sua família? Não é? Estão todos bem? Davi não tinha conhecimento do que se passava com os seus filhos, nós vamos ver. Você tem tido cuidado com o seu cônjuge? Né? Esposa tem tido cuidado com a esposa? Esposa tem tido cuidado com o esposo? Para os homens, será que como pai você não está talvez cometendo os mesmos erros de Davi? Pense nisso. Irmãos, a família é o nosso maior patrimônio. A família é algo de grande valor e importância que Deus tem colocado em nossas mãos. É uma das grandes dádivas de Deus dada a nós. É importante que entendamos e saibamos isso. É importante que Asaf, Daniel, Samara, que um dia vão se casar, entendam isso. Uma grande parte da falha que ocorre na vida matrimonial dos filhos, a responsabilidade é dos pais que não ensinaram com palavras e com exemplos. Davi foi um dos maiores reis que Israel teve. A gente não pode negar isso. No entanto, ele fracassou na educação e ele fracassou na formação dos seus filhos. E nós não podemos fracassar nessa área. Nós precisamos, na dependência de Deus, sermos responsáveis nesta área. Davi não colocou a sua família entre as suas prioridades. A verdade é essa. E eu queria então refletir um pouco acerca dos erros cometidos por Davi na sua vida familiar. E com esses erros eu queria encorajar os irmãos a pensar, cuidar e proteger mais a sua família, mais o seu lar. Irmãos, eu não vou dizer que é uma luta desigual, mas chega perto. Nós procurarmos, querermos, tentarmos criar os nossos filhos, ter as nossas famílias em conformidade com os valores de Deus, num mundo completamente corrompido, moral, espiritual e eticamente falando. Isso não alcançaremos de maneira nenhuma sem que haja esforço, renúncia
dedicação, altruísmo. Então eu queria com os irmãos identificar algumas coisas dessa negligência de Davi em relação à sua família. E entender que nós temos uma responsabilidade direta ligada à vida dos nossos filhos. Nós devemos reconhecer a importância que deve ter o afeto e a presença dos pais na vida dos filhos, né? Eu não sou pedagogo não, mas eu estou lendo a Bíblia, tá? Amém? Então vamos prosseguir? Davi, quando ele pegou com Betseba, ele transgrediu uma lei mosaica, uma lei de Moisés. Deuteronômio capítulo 17, queria que os irmãos abrissem lá. Deuteronômio capítulo 17. Doutor homônimo, né? Deuteronômio significa repetição, é o livro das repetições. Deuteronômio do capítulo 17, o versículo 17. Amém? 17 e 17. Página 232. Diz assim: tampouco para si multiplicará. Amém? 17 e 17, o que diz? Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata, nem ouro multiplicará para si. Olha que interessante, irmãos, nós vemos este mandamento de Deus, este conselho, este aviso de Deus, para que você tenha um procedimento correto diante de Deus, em uma vida cristã, ou uma vida dedicada a Deus bem sucedida. Nós vamos entender todas as falhas que ocorreu na vida de Davi. Ele disse, para que você não multiplique mulheres. A gente vai ver que Davi teve um monte, e com isso um monte de problemas. Não estou dizendo que as irmãs são problemas. Salomão, nós vamos ver que foi a mesma coisa, né? Então, o fato de Davi ter transgredido a lei mosaica, a lei de Moisés, adquirindo para si muitas mulheres, essa transgressão de Davi, a vontade de Deus, trouxe para a vida de Davi consequências, e consequências pesadas para a vida de Davi. E tais consequências não atingiram somente o homem segundo o coração de Deus. Essas consequências atingiu toda a sua família, atingiu todo o seu lar, tornou o lar de Davi, irmãos, um barril de pólvora. Se a gente for ver, a gente vai ver mais para frente que era incesto, era golpe de Estado, era um monte de coisa. Interessante que com todas essas mulheres que Davi teve, ele só conseguiu acumular para si problemas, por ter ferido a lei de Deus. Isso prejudicou a sua vida, isso prejudicou também o seu lar. Essa negligência de Davi contra a sua família custou a Davi um preço caro. Não saiu barato para Davi. Vamos pensar um pouco a respeito da vida de Davi. Eu vou ler aqui, os irmãos não precisam, para a gente poupar um pouco de tempo. Davi teve várias esposas. Dentre as suas esposas, Davi teve uma que chamava Ainoã. Essa Ainoã é mãe do filho primogênito de Davi, que chamava Amon. Esse Amon foi aquele filho de Davi que violentou a sua irmã, que chamava Tamar. A sua meia-irmã, né, que era só por parte de pai, que chamava Tamar. E esse mesmo Amon foi aquele que mais tarde foi assassinado por Absalão. Irmãos, parece que a gente vai lendo aqui, parece que está assistindo Cidade Alerta. Uma outra esposa que ele teve chamava Maca, o nome dela. Essa outra esposa de Davi, chamada Maca. E essa também deu um filho a Davi, que também trouxe a Davi problemas. A Maca era mãe de Absalão. Absalão foi o terceiro filho de Davi. É interessante porque, talvez por conta do acontecimento que teve com Tamar,
Tamar é a única filha de Davi mencionada pela Bíblia. Ele teve outras, mas é a única filha que a Bíblia menciona, talvez por conta do ocorrido. Absalão matou Amon por causa daquele acontecido com Tamar. E depois que ele matou Amon, o que Absalão fez? Fugiu. Mais tarde, quando Absalão voltou, para resumir um monte de coisa errada que ele fez, ele construiu uma tenda e dormiu com as concubinas do seu pai. Os irmãos, veem o que vai acarretando de problemas. Uma outra esposa de Davi se chamava Agite, que era mãe de Adonias, foi o quarto filho de Davi. Um filho que nunca foi disciplinado, um filho que queria ser rei enquanto o pai estava vivo. Os irmãos, você lembra disso? O pai nem tinha morrido, ele já tinha declarado rei. E mais tarde Salomão, o outro filho de Davi, mandou matar Adonias. Gente, tudo por conta da negligência de Davi no lar. O lar é coisa séria. Deus valoriza muito o nosso lar. Para não ficar citando as mulheres dele, os problemas que ele teve, eu vou falar por último Betseba. Betseba, que foi a mãe de Salomão. Salomão, amém, bom, né? Tornou-se rei, amém, que bom. Que no final da sua vida, aquele monte de mulher levou ele o quê? A construir um monte de altar pagão. Por isso a importância da nossa responsabilidade no nosso lar. A palavra para Davi, na vida familiar, é negligência. Desatenção, a gente poderia dizer, descuido, desleixo. Muitas vezes a gente fica admirado diante dos grandes feitos de Davi, que foram muitos e foram verdadeiros, e a gente acha difícil admitir que Davi foi negligente naquilo que talvez mais importava, que era o seu lar. Às vezes nós corremos o risco de cuidar, irmãos, vamos dizer assim, demasiadamente da imagem pessoal, ou mesmo do sucesso profissional, e descuidar da direção e da assistência do lar, ou no lar, né? Porque do pode ser de longe, no tem que estar dentro. Da direção e da assistência no lar. Não tem como a gente procurar eximir da vida essa culpa e dessa negligência. Sua omissão teve resultados como exemplo na educação dos seus filhos. Isso fica mais evidente quando a gente consegue perceber que os maiores escândalos sexuais naquela época aconteciam dentro da família real. Vamos ler. Eu sei que talvez não dê tempo, mas 2 Samuel capítulo 13. Abram aí 2 Samuel capítulo 13, irmãos. Segundo Samuel capítulo 13, do versículo 1 ao 19, amém? Diz assim, amém? Tem alguns irmãos folheando a Bíblia, vou esperar. 2 Samuel capítulo 13, versículo 1 diz assim: E aconteceu depois disto que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Amon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Amon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amon um amigo da onça, cujo nome era Jonadab, filho de Simeá, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz, o qual lhe disse: porque tu, de dia e de noite, porque tu, de dia em dia, tanto emagreces sendo filho do rei, não me farás saber a mim,
Então lhe disse Amon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E Jonadab lhe disse: deita-te na tua cama e finge-te doente, e quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu a veja e coma a sua comida. Versículo 6. Deitou-se, pois, Amon, depois do plano tratado, e fingiu-se doente, e vindo o rei visitá-lo, disse Amon ao rei: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. E mandou então Davi a casa a Tamar, dizendo: vai à casa de Amon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Amon, seu irmão. Ele, porém, estava deitado, e tomou a massa, e amassou, e fez bolos diante de seus olhos, e cozeu os bolos. E tomou a frigideira, e os tirou diante dele, porém ele recusou comer. Disse Amon: fazei retirar todos da minha presença, e todos se retiraram dele. Então disse Amon a Tamar: traze a comida ao quarto, e comerei da tua mão. E tomou Tamar os bolos que fizera, e tomou Tamar dos bolos que fizera, e levou-os a Amon, seu irmão, no quarto. E, chegando-lhes para que comesse, pegou dela e disse-lhe: vem, deita comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faça tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um louco em Israel. Agora, pois, peço-te que fales com o rei, porque não me negará a ti. 14. Porém ele não quis dar ouvido à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, a forçou e se deitou com ela. Depois Amon sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentia por ela do que o amor com que a amara. E disse-lhe Amon: levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: não há razão de me despedires assim. Maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém não quis dar ouvido. E chamou o seu moço que o servia e disse: ponha fora esta, e fecha a porta após ela. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens do rei. E o seu servo a pôs para fora e fechou as portas após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a sua cabeça, e a roupa de muitas cores que trazia rasgou, e pôs as mãos sobre a cabeça, e foi andando e clamando. Nós vemos que foi um escândalo muito grande, um pecado muito forte. A capítulo 16, veja o capítulo 16, do versículo 20 ao 23 diz: olha um outro pecado aqui, de um outro filho de Davi, fora o de Amon. Capítulo 20. Então disse Absalão a Aitofel: dai conselho entre vós sobre o que devo fazer. E disse Aitofel a Absalão: possui as concubinas de teu pai, que deixou para guardar a casa, e assim todo Israel ouvirá que tu fizeste aborrecível para com o teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e Absalão possuiu as concubinas de seu pai, perante os olhos de todo Israel. Irmãos, nós vemos pecados terríveis sendo cometidos pelos filhos, então, de Davi. Irmãos, tudo isso está aqui relatado, escrito para que nós possamos aprender, não só para que nós estudamos acerca dos erros de Davi, mas para que nós possamos aqui extrair alguma lição para as nossas vidas, que nos ajudem na formação dos nossos lares. Isso é imprescindível que nós façamos, e assim aprendamos. Na verdade, Davi, ele fracassou na formação cultural, porque os seus filhos não só quebraram a lei do Senhor, mas agiram conforme o costume de Israel. Ele fracassou na formação cultural e na formação espiritual dos seus filhos. Eram pessoas e eram filhos que viviam de acordo com os valores do mundo que os cercavam, não conforme a lei e os preceitos deixados por Deus, para que tivesse um bom andamento no seu lar, e esse lar então pudesse ser abençoado e pudesse então glorificar a Deus. Nós vemos eles vivendo os valores deste mundo. É interessante porque eu costumo sempre dizer que os personagens mudaram, mas a história é sempre a mesma. Os hebreus, eles tinham uma facilidade, o povo judeu, eles tinham uma facilidade, vamos dizer assim, muito grande de
assimilar, vamos dizer assim, os costumes dos povos vizinhos. E já havia um mandamento de Deus para que eles não procedessem assim. De fato, essa questão de assimilar e imitar o comportamento e a vida dos povos vizinhos a Israel, isso foi um problema crônico na vida de Israel, na verdade, que acompanhou o povo de Israel ao longo de toda a sua história, imitando aqueles povos pagãos que não serviam e não conheciam então ao Senhor. Mas Deus, a fim de prevenir Israel deste mal, ainda por meio do ministério de Moisés, já tinha advertido o povo quanto a este problema, este erro. Vamos até Levítico capítulo 18. Levítico capítulo 18, o verso de número 3. Deus já havia prevenido por meio de Moisés a Israel acerca deste mal, de imitar então a vida daqueles povos que o cercavam. Página 140. Levítico capítulo 18, versículo 3, diz assim: amém? Não farei segundo as obras da terra do Egito. Deus está falando assim, vocês viveram 400 anos de escravidão naquela pocilga, vocês saíram de lá, esqueça tudo que vocês viram lá. Ele está dizendo: não fareis conforme a obra da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo a obra da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Eu gosto muito desse versículo, porque as pessoas costumam dizer que certas coisas que está na Bíblia, mesmo no Novo Testamento, era para aquela cultura. Irmãos, o povo de Israel não tinha cultura, eles eram uma nação religiosa, eles tinham preceitos e ordens de Deus que diziam como eles deveriam viver e se comportar. Deus seria glorificado no povo perante as nações, porque veriam as leis de Deus na vida daquele povo, foi o que ele disse. Mas eles não procederam assim. Capítulo 20 de Levíticos, versículo 23. Amém? Diz assim ao povo: e não andarei nos costumes das nações que eu expulso diante de vós, porque fizeram todas essas coisas, portanto fui enfadado deles. Como eu disse, ao que parece ainda continua sendo um problema isso na vida daqueles que dizem servir a Deus. A ordem é a mesma, para que não se misture com o costume do mundo, com os valores do mundo, com a cultura do mundo. Mas muitos servos de Deus, muitos cristãos têm sofrido na vida familiar, na vida profissional, na vida social, na sua vida cotidiana, porque tem abraçado e tem sido infectado pelos valores deste mundo. Continua sendo o mesmo problema para os filhos de Deus ainda hoje, esse problema que Davi viveu, que o povo de Israel também viveu. Se o mundo com seus valores morais, espirituais e éticos pudessem nos instruir nos caminhos do Senhor, não haveria necessidade de Deus ter nos deixado a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, que é a nossa fonte de fé, conduta e prática, ou pelo menos devia ser, né? Infelizmente a história nos mostra que a absorção, de tais costumes foi a causa principal da derrocada de Israel. Mas nos deixar abismado a verdade de que as pessoas não aprenderam com esses exemplos. Muitas vezes nós não aprendemos com esses exemplos que se encontram na palavra de Deus. Principalmente na época dos reis, como nós estamos lendo aqui, talvez por conta eu não sei se eu posso dizer do afrouxamento da observância dos princípios divinos, não se era cobrado, É interessante que mesmo um pouco antes dos reis, quando não havia juízes, quando não havia um líder, a Bíblia diz que o povo fazia como bem parecia aos seus próprios olhos. Parece que nunca houve um grande peso para essas pessoas, a vontade de Deus. Então, eu acho que talvez por conta de um afrouxamento que houve na época de reis, na questão do serviço a Deus, e isso mudava quando vinha um rei piedoso, que consertava todas as coisas, esse perigo se tornou cada vez mais real na vida das pessoas, o de
absorver os valores, os costumes daqueles povos pagãos que o cercavam. É como nós hoje. Quantos não absorvem? Né? É interessante, nessa época, Israel estava longe do Senhor, era tratado como apóstata, e Judá era o povo fiel. E até dito que Judá não guardou os mandamentos do Senhor, antes andou nos estatutos de Israel. Israel imitou o povo na sua conduta, se corrompeu, vem Judá e imita Israel. Não é assim? Não, diga que não é assim. Nós temos bem um crente ou um cristão que foi corrompido pelo mundo. Em lugar de você se espelhar na palavra de Deus, você pega e se espelha nele. Não é assim que se espalha esse monte de heresia? Assim, estão fazendo, deve ser bom, eu vou fazer também. Não é assim que nós vemos, né? Como já foi dito muitas vezes nós temos uma programação com outras igrejas, muitas vezes nós, né, em vez de olharmos os acertos para imitar, olhamos os erros e queremos imitar. Por que pode, a gente não pode? Por que lá é assim e aqui não é? Não é assim, irmãos? Voltando para o nosso assunto, muitos costumes, vamos dizer assim, praticados na vida de Davi, como de possuir várias mulheres, refletem mais a cultura do povo pagão que o cercava, do que mostra o seu desejo de obedecer a Deus. Infelizmente, essa é a realidade e essa é a verdade. Reflete mais a cultura pagã pecaminosa dos seus dias do que a prática bíblica judaica daquela época. Surge uma pergunta para nós: será que os seus costumes, será que os seus valores refletem a santidade de Deus? Ou a santidade que Deus espera e ver em você? Será que a sua conduta, o seu comportamento tem manifestado que você é realmente um peregrino aqui neste lugar? Será que tem mostrado que você não é deste reino, você é apenas um embaixador? Está representando um outro reino aqui? Está aqui como embaixador representando o reino de Deus? Mas voltando a Davi, o nosso personagem dessa noite, para não fugir muito, lamentavelmente, foram alguns desses princípios e valores que Davi deixou de herança para os seus filhos. Uma coisa pode ser até legal, assim, amparada ou por um determinado costume, ou até mesmo, vamos dizer assim, ser obrigado por lei. Uma coisa pode ser até legal e obrigado por lei. Ainda assim, essa mesma coisa pode não ter um apoio da palavra de Deus. Mesmo que nós façamos e ninguém vai se escandalizar, nós temos que levar em conta o que Deus pensa a respeito disso. Mesmo que ninguém ficasse espantado ou horrorizado porque Davi tinha muitas esposas, ele deveria ter pensado o que Deus pensa a respeito disso, não é? Nos dias de Davi, na verdade, era um costume comum que um grande monarca tivesse muitas mulheres, mas essa não era a conduta do povo de Deus, não era a conduta que Deus esperava então do seu povo. Para a cultura não havia nenhum tipo de problema, mas teria essa prática apoio moral na palavra de Deus? Na palavra de Deus que Davi tão bem conhecia? Irmãos, Deus na Bíblia, nós sabemos, Davi sabia que Deus sempre ensinou a monogamia e não a poligamia. Nós somos bem conhecedores da vontade de Deus para as nossas vidas. Às vezes, no nosso caso, muito raramente, erramos por falta de conhecimento, mas a maioria das vezes, não é assim. Nós sabemos o que é correto, sabemos o que devemos fazer, mas não fazemos. Davi e outros reis, depois dele, parece que ignoraram essa palavra de Deus, né? Ignoraram aquilo que era bíblico, para se ajustar àquilo que era conveniente a eles e que era popularmente aceito. Era conveniente a eles e era popularmente aceito. Será que nós temos buscado fazer aquilo que nos é conveniente e é evangelicamente, popularmente aceito?
Os filhos de Davi viviam conforme cercado por esses valores do mundo. A vida de Davi foi pautada neste quesito, em questão, pelos valores do mundo. Mas os valores do filho dos reis, do rei Davi? Por exemplo, Amon ele tinha uma escala de valores invertida, defeituosa, né? Biblicamente falando, ele tinha uma vida, essa vida dele invertida reflete vamos dizer assim, na fissura que ele tinha pela própria irmã. A palavra certa era essa. Porque se ele tivesse os valores colocados no lugar corretamente, devidamente encaixado dentro da vontade de Deus, ele não teria esse problema. Mas ele tinha seus valores invertidos, nós vemos isso na fissura que ele tinha pela sua irmã. É aquela ideia fixa que ele tinha, aquela cobiça. Nós vemos na vida de Amon uma paixão da carne, uma concupiscência desenfreada, doentia. Vamos ver algumas características de Amon. Amon estava dominado pela atração física para com sua irmã. 2 Samuel capítulo 13. E aí, não vai dar tempo mesmo. 2 Samuel capítulo 13. Amém? 2 Samuel, obrigado, Zaf, capítulo 13, versículo 1 diz assim: e aconteceu depois disso, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amon, filho de Davi, a Moa. A Bíblia declara e mostra que Amon, ele se enamorou pela sua própria irmã, por causa da sua, o quê? Formosura. Ele se enamorou pela sua minha irmã Tamar, por causa da sua formosura. A gente não abram lá, mas Provérbios 16, 25, está assim, falando a respeito das mulheres erradas, né, mulheres ruins, mas ele fala assim: não cobice no teu coração a sua formosura. Este era o problema dele. Este capítulo de Provérbios está falando da mulher vil, da mulher estranha, que fala com lisonjas, mas o princípio vale. Eu falo assim, não cobices no teu coração a sua formosura. Mas foi isso realmente o que Amon fez. Ele olhou somente para a formosura da sua irmã. Mesmo naqueles dias, a cobiça e o culto ao corpo, irmãos, era comum. Não são coisas particulares dos nossos dias. Era bem familiar naquelas culturas pagãs o cultuar ao corpo. Amon não conseguia ver em sua meia-irmã uma donzela filha do rei pura. Ele só conseguia ver ela como objeto sexual. Olha a cabeça desse cidadão. Os irmãos acham que com Davi era diferente, irmãos? 1 Samuel capítulo 25. 1 Samuel capítulo 25. Não precisa abrir lá não. Ali fala a respeito de um homem chamado Nabal. Não se lembra quem era? Ele foi lá, Nabal não recebeu Davi, né? Virou toda aquela confusão, aquela brigada danada, e ele voltou para acabar, ele queria acabar com tudo. Quem que se mexe na conversa? Abigail. Daí Nabal acaba morrendo e Davi fica com Abigail como esposa. Só que detalhe, o versículo 3 diz assim: e era o nome deste homem Nabal, e da sua mulher Abigail, e era a Abigail, e era a mulher de bom entendimento. Abigail era mulher de bom entendimento e formosa. Era um problema de família, não é maldição hereditária não, irmãos. Mas Davi, nós vemos lá em 2 Samuel capítulo 11, que Davi, em vez de ir para a guerra, ele ficou em casa e passeando no palácio, diz que ele olhou ao terraço e viu uma mulher que estava se banhando, e essa mulher era muito formosa. Os irmãos percebem o que Davi deixou para os seus filhos? Cobiça por mulheres. Amon estava à procura de prazeres físicos. É muito fácil você confundir prazer
sexual com amor, né? Uma paixão fugaz com o relacionamento. Entretanto, há uma diferença assombrosa entre essas duas coisas. Se nós lermos a 1 Coríntios, nós vamos ver realmente o que é Amon. Nós não devemos esquecer que Amon era meio irmão de Tamar, portanto ele deveria saber que aquele relacionamento dele com Tamar era proibido por Deus. Mas como seu pai, o que Deus falava nessa questão parece que não importava. Abra sua Bíblia aí em Levítico capítulo 20, vocês, novamente, só para nós vermos uma coisa. Quando a questão era mulher, parece que Amon era a cópia de Davi, não importava o que Deus dizia. Levítico capítulo 20, versículo 17, amém? Diz assim: e quando um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai, ou filho da sua mãe, e vir a nudez dela, e ela a sua, torpeza é. Portanto serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua. Mas para eles não fazia diferença, pois o seu pai já havia incorrido no mesmo erro. Mesmo diante da... É interessante que isso não era permitido, mas assim, Amon era tão dirigido pelos prazeres da carne, pelo mau exemplo do pai, que mesmo Tamar falando para ele, mesmo que isso fosse errado, falou assim: se você pedir ao rei, ele vai me dar para você. Mas ele não queria, tinha que ser do jeito dele, o mais errado possível. Estamos falando o quê? Da nossa responsabilidade para com o nosso lar, exemplo para com nossos filhos. Olha o mau exemplo que foi dado, e o mau exemplo seguido pelo seu filho. Olha a responsabilidade que temos no exemplo para com a questão do nosso lar e da nossa casa. Muitas vezes tentamos amenizar ou disfarçar a nossa negligência, não é? Como uma coisa que tem assim uma prerrogativa boa, né? Ah, mas isso não é tão ruim, eu posso conciliar, não é assim? A psicologia inventou um monstro que chama tempo com qualidade para os filhos. O que importa, irmãos, é tempo com qualidade. Não é isso. Você tem que se fazer presente, acompanhar. A gente não vai chegar nesse ponto aqui, mas ser amigo, acompanhar, estar com o relacionamento, ver as amizades. Amon tinha um amigo que era um monstro. Davi tinha consciência disso? Quem aconselhou Amon para que ele se deitasse com a sua irmã? Muitas vezes nós temos sido negligentes na companhia dos nossos filhos, não sabemos com quem anda. Muitas vezes nós mesmos colaboramos, deixando nossos filhos com pessoas que não são tementes a Deus, antes do tempo, sem necessidade. Infelizmente a gente vai ter que parar por aqui, né? Mas a sugestão de Tamar é assim, 2 Samuel 13:13 diz: porque onde iria eu com a minha vergonha, se você fizer isso comigo, Amon? Ela disse: e tu serias como um louco de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti, mesmo sendo contra a vontade de Deus. Isso ela propôs e ele não aceitou. Amon violentou ela a si mesmo e satisfez o seu desejo à força, o seu desejo de gratificação sexual, sabendo que isso não era permitido e teria a reprovação do seu pai. Uma outra coisa na vida de Amon, ele demonstrava ser um homem impulsivo e irracional. Foi a herança deixada, os impulsos dominavam Amon. Davi deveria ter amado seus filhos o suficiente para se envolver nas suas vidas e corrigir os seus pecados. O fracasso de Davi na formação cultural, espiritual, comportamental de seus filhos acarretou tragédias dentro da sua própria casa. Davi, ele fracassa em não impor limite para os seus filhos. E hoje em dia, atualmente, nós observamos diversas pessoas que procedem assim. Infelizmente, tem se repetido essa conduta, não é? Hoje, é interessante que nos Estados Unidos, lá eu estava conversando esse tempo atrás com um irmão que foi na igreja lá, ele falou assim: as nossas igrejas, digo fundamentalistas, estão ficando sem jovens.
Por quê? Porque um dia não se impôs limite, não se ensinou, e hoje eles acreditam que ir para outra e qualquer igreja é a mesma coisa. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas correndo de igreja em igreja, atrás de coisas que nós sabemos ser erradas. Nós temos passado a informação para os nossos filhos, que essas coisas de profecias e revelações são coisa do diabo? Temos passado? Temos passado. Isso, entre outras coisas que poderíamos dizer aqui, os falsos mestres estão aí para acabar com as igrejas verdadeiras, acabar com a família dos cristãos. Estão sendo usados, são obreiros fraudulentos, são obreiros de Satanás que se transformam em ministros de justiça. Eu vou parar por aqui e a gente continua outro dia, mas que nós possamos tomar para nós o exemplo dos erros de Davi, para que possamos aprender com os seus erros e possamos ser, então, saber conduzir o nosso lar e ser exemplo do nosso lar. Não possamos ser negligentes para com o nosso lar. Nós não temos que agradar o mundo e nem procurar uma posição intermediária entre a vontade de Deus e os valores do mundo. Nós temos que cuidar da nossa família conforme Deus pede de nós, mesmo que seja um escândalo para o mundo. A nossa família tem que se adequar e se enquadrar dentro da verdade de Deus para o lar. E você pode ser um tropeço, um mau exemplo, ser negligente. Que nós não sejamos negligentes como foi Davi. Deus tem nos chamado, irmãos, para que vivamos realmente tudo de bom que Ele tem para nos oferecer. Existem muitas coisas que podemos lançar mão, que existem no mundo, mas muitas coisas nós não podemos. Nós temos que procurar servir e agradar ao nosso Deus. Nós temos que refletir a imagem de Cristo em nós. Deus quer o melhor para nós, amém. Mas nós temos que ter a nossa responsabilidade, nós temos que ter a nossa renúncia contra as coisas que não agradam a Deus. Deus tem manifestado o seu amor para com nossas vidas. Nós temos que ver o amor de Deus manifestado na pessoa bendita do seu amado Filho, morrendo em nosso lugar. Nós temos que ver Cristo abrindo mão de todos os seus direitos, como diz em Filipenses, para que Ele cumpra a vontade do Pai. Temos muitos exemplos de como servir a Deus, agradar a Deus, glorificar a Deus. Temos esse exemplo grandioso de um lar praticamente fracassado, para que nós aprendamos a não seguir os passos de Davi, que possamos valorizar o nosso lar, que possamos dizer que sabemos e realmente vivermos conforme essa declaração, que Deus sabe o que é melhor para a nossa família. Amém? Deus nos abençoe. Irmão Sidney, a gente termina outro dia.